A TER, à distância, é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais, executado pela entidade parceira Ascob TER e com ação no território do Recôncavo da Bahia. Vamos para a videoaula. Boa tarde a todos e a todas, né? Zé Mário, figuraça aí da assistência técnica, camarada aí que eu tenho grande consideração e respeito, né? Conheço desde 2010, então quando eu cheguei para desenvolver assistência técnica e extensão rural, como minha primeira experiência, já encontrava com o Zé Mário, Salvador, participando do seminário, do debate, né? Então aprendi muito com esse cara humilde, trabalhador, né? E assim, dá boa tarde para você, Jefferson, uma pessoa que eu conheço de poucos dias, né? Edson, primeiro contato hoje, mas é aquela história, ser amigo do Zé Mário também é meu amigo, né? Amigo dos meus amigos é meu amigo também. Então, assim, eu sou Dilmo Souza, eu sou técnico em agropecuária, fiz o curso aqui pela Escola Família Agrícola de Jabuticaba, no município de Quixabeira. Estudei lá 2 períodos, estudei fundamental, depois saí em um determinado ano, não tinha ensino médio na época, então fiquei aqui perambulando pelos colégios aqui tradicional do município, né? E em 2005 regularizou o ensino técnico, né, de nível médio na EFA. Então voltei em 2006, cursei até 2009. Então fiz parte, né, fui um indivíduo da primeira turma de técnicos da Escola Família Agrícola de Jabuticaba. Em 2010 eu ingressei aqui na APPJ, Associação de Pequenos Produtores de Jabuticaba. Produtor de jabuticaba não é por conta que trabalha com jabuticaba, é por conta do povoado, né? O povoado onde se iniciou a associação chama de Jabuticaba. E entrei para desenvolver um trabalho de assistência técnica e extensão rural, né? Num contrato já com o Estado, com a SUAF. Então, assim, dei continuidade aos meus estudos, né? Concluí gestão ambiental, tecnólogo em gestão ambiental. É um curso que agregou muito aqui para a minha região, né? Pelo fato de trazer muitas discussões em volta da questão ambiental. E concluí uma pós-graduação no IF Baiano de Senhor do Bonfim, em desenvolvimento sustentável no semiárido, com ênfase em recursos hídricos, né? Então, procurei conciliar trabalho, né? Agricultura familiar praticada lá junto com a minha família e os estudos, né? Então, isso tem agregado muito para mim, tenho aprendido bastante na área de assessoria, de assistência técnica, e também tenho, assim, experimentado muito na minha propriedade junto com minha família, né? Então, isso tem me ajudado bastante no desenvolver das atividades no campo, com os agricultores, com as comunidades. Então, para mim, é uma grande satisfação estar participando desse momento junto com vocês, né? Tenho certeza que vários agricultores estão assistindo, ACR, né? Meus colegas de trabalho aqui, já sinalizou uns 2 aqui nos comentários, meus amigos que nos assistem, e parabenizar de uma forma geral o trabalho que a Ascob desenvolve, né, em toda a Bahia, né? Seja com assistência técnica, seja com a política de crédito, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande compartilhar esse momento com cada um de vocês. Ótimo, Dilma. Muito obrigado mais uma vez pela apresentação. Então, Dilma, antes de a gente iniciar, de fato, a falar sobre o manejo de suínos, é importante você entender como é que vai funcionar a instalação das pocilgas aqui pelo projeto Bahia Produtiva na comunidade que foi contemplada, que é a Tapera, em Sapé-Açu. Então, lá são 20 beneficiários contemplados, certo? Esses 20 beneficiários cada um vão ganhar uma pocilga, então vão ser 20 pocilgas, uma para cada um. Serão 60 matrizes da raça Duroc, Large White e Alandrace. Então, será dividido nessas 3 raças. A princípio, a primeira será a Duroc, e aí ficará na divisão entre a Large White e o Alandrace. E aí eu queria até que você falasse um pouco dessas raças, abordasse qual seria melhor para a produção, para a engorda. Reprodutores, eles vão receber
6 reprodutores. E como é que vai ficar essa divisão, né? Serão 6 reprodutores, e aí fará um rodízio a cada mês, certo? Será 3 reprodutores a cada mês para cada beneficiário. Então, será 60 matrizes, 3 para cada beneficiário, e os reprodutores, os 6, serão feitos rodízio a cada mês em cada unidade familiar, certo? Então, assim, basicamente, eles receberão essa estrutura. O projeto iniciou lá em junho de 2019 e vai até junho de 2021. E aí está começando a construção das pocilgas, e basicamente, resumindo, será esse. 60 matrizes, 3 para cada, os reprodutores e a construção. Além também de uma máquina de moedor para ração que eles podem estar recebendo de forma comunitária, certo? Então, um panorama geral do kit de suinocultura nessa comunidade será assim. Para você dar uma comentada e falar também como você avalia essas raças, a questão das matrizes, se está distribuindo da forma correta, os reprodutores entre si. Primeiro, assim, não sei se eu já dou início, assim, como é que começou minha experiência, né? Então, assim, mas eu vou abordar. Como requisito de conclusão do curso técnico, além de ser aprovado em todas as disciplinas, né, tanto na área técnica quanto nessa área normal que a gente encontra nos colégios, o jovem, né, quando ele precisa, para concluir, apresentar um projeto profissional do jovem. A gente chama muito de PPJ, né, Projeto Profissional do Jovem. Muitas das vezes esses projetos, né, eles são direcionados da área rural, né, ou pode também não ser, mas na sua maioria são projetos elaborados, né, com propósito da área rural. Como a nossa propriedade, a nossa área de terra, né, a nossa posse de terra é quantidade pequena, assim, fez eu refletir, né, como que eu conseguiria fazer aquela propriedade pequena desenvolver e gerar renda. Então, comecei a estudar um pouco sobre cada atividade, demanda de terra, demanda de alimento e tal. E eu cheguei à conclusão que os pequenos animais, né, suínos, aves, ovinos, né, apresentavam, assim, maior viabilidade em desenvolver comparada com as outras, né, que já demandava grandes áreas de terra, pastagem, né, grandes quantos de consumo de água, forragem e tudo mais. Quando eu estava lá na EFA, ainda em 2006, 2007, eu participei de um projeto chamado JMA, Jovens Multiplicadores da Agroecologia. Era um convênio do Estado com a Ecofaba, né, que é a rede das escolas famílias agrícolas, né, e o que é que acontece? A gente recebia uma bolsa para a gente prestar assessoria técnica em 20 famílias da nossa comunidade durante o período de alternância. Então, quem conhece aí sabe que Escola Família Agrícola funciona um período em casa e um período na escola, né? Esse período de casa a gente chama de alternância. Então, para fazer esse trabalho, eu recebi uma bolsa, né? Na época, eu não me lembro, de 200 e poucos reais, né? E qual foi a orientação do pessoal da Ecofaba, dos monitores da EFA na época? Vocês precisam otimizar essa bolsa, esse dinheiro, para que vocês possam investir em uma atividade produtiva. E eu já vinha trabalhando, refletindo sobre as possíveis atividades produtivas que casavam com as condições da minha propriedade. Daí eu digo, agora é hora de eu iniciar a suinocultura, né, num sistema diferente, né? Se a gente observa, a suinocultura, ela apresenta uma evolução, né, de trabalho, né, de manejo ao longo dos anos. Então, assim, a gente viu muito suíno ser criado de forma bem rudimentar nas famílias, nas casas, né? Um cercado ali, que a gente chama de chiqueiro, muitas das vezes sem condições de praticar um bom manejo, né? Tanto alimentar, quanto sanitário, né? Quanto reprodutivo. E essas condições limitavam, né, e limita bastante o desempenho, o zootécnico, né, e de resultados desses animais. Daí, assim, eu tentei fazer um intermediário. Nem o sistema caipira, que a gente chama, né, criado de forma bem rudimentar, nem o sistema, né, industrial que a gente conhece, com grandes granjas, né, com grandes tecnologias e tudo mais. Aí eu tentei balancear um pouco, né, essa intermediação de um sistema que
né, melhor em termos de estrutura, em termos de animais, né, e que essas estruturas, que esses animais iam responder, iam dar boas respostas ao manejo que se adotava. Então, a partir daí, a gente começou mesmo viver assim em prática a viabilidade da suinocultura. E assim, dizer que eu fico muito feliz em ver um edital apostar na viabilidade da suinocultura. Eu, sinceramente, poucas vezes, né, durante esses 10 anos que eu tenho aí de trabalho como extensionista, poucas vezes eu vi o próprio Estado assim apostar na suinocultura. Então, assim, acho que passou da hora mesmo, né? Claro que a perspectiva nossa, Zé Mário, Edson, Jefferson e todos que nos assistem, é a gente desenvolver um trabalho diferenciado, né? Pensando não em ter animais bonitos, limpos, saudáveis, né? Além disso, é a gente, enquanto, né, suinocultores, né, agricultores, apresentar, disponibilizar para o mercado produtos, né, com uma qualidade, né, boa. Então, se a gente compara o suíno, que é criado no sistema caipira, né? Água sem qualidade consome, alimentos sem qualidade muitas das vezes consome. O produto, talvez ele tenha uma qualidade inferior do que esse sistema que a gente trabalha, né? De pocilga, de cama sobreposta, que tem todo um manejo diferenciado. Então, assim, fico feliz, Jefferson e os demais, né? Já vou adiantar para vocês que eu já me coloco à disposição para contribuir no desenvolvimento desse projeto. Então, assim, para mim vai ser também uma experiência única, né? Então, assim, tem lugares que a gente chega para falar de suínos e, assim, algumas pessoas reagem, né? Dizer, você tem leite lá, você tem algum laticínio, algo que gere um subproduto para alimentar? E eu digo, não tenho, né? Então, assim, como é que você está aguentando? Como é que você está se sustentando, né? Então, assim, são desafios. E a gente, enquanto extensionista, enquanto técnicos, a gente precisa estar encarando esse desafio o tempo todo, né, para poder levar as comunidades, né, e junto deles construir alternativas viáveis ao fortalecimento da agricultura familiar. Então, assim, a princípio, é uma ação inicial, que nem você me trouxe aí, das matrizes, reprodutor, estrutura, equipamentos, considerável, bom. Eu, sinceramente, na época que eu comecei a minha, se eu tivesse sido contemplado com uma ação dessa, hoje eu seria o senhor da suinocultura, né? Mas, assim, acredito que o que mais vale talvez não é nem a estrutura em si, é o formato, né? É como cada agricultor, cada suinocultor que está sendo contemplado vai encarar para desenvolver essa atividade. Porque nada adianta receber uma pocilga com 6 bairros, com 7, com 8, se aquele suinocultor insiste em desenvolver com aquelas técnicas que ele aprendeu ao longo dos anos com os seus pais, com os seus antepassados. Você está dizendo que essas técnicas não prestam? Não, não é isso. A gente já dispõe hoje de uma série de técnicas, né, de manejo, né, melhor, que foram melhoradas ao longo dos anos, que garante melhores resultados, tanto ambiental quanto econômico para as famílias que estão envolvidas na atividade. Então, assim, muito bom assim esse kit, vamos dizer assim, que contempla nesse edital. Eles também receberão, cada pocilga dessa serão, de fato, 6 baias. E a questão do peso vivo, cada matriz, elas terão 70 quilos e 7 meses de vida, né? Tendo completado o 3º cio. Então, já serão matrizes aptas à reprodução. Então, acho que eles têm um caminho, eles já têm um material bom na mão para poder iniciar esse trabalho de forma bem efetiva. Odilon, vou falar sobre os blocos. É importante a gente falar que os blocos que a gente vai trabalhar, certo? E aí você poderia já ir comentando cada bloco. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai iniciar com o bloco 1. Ele vai falar um pouquinho do início do projeto dele, das vivências, da experiência dele com a criação de suíno. Ele vai falar sobre o início da criação, a estrutura inicial e estratégia para a ampliação das estruturas. Depois a gente vai passar para a cria, recria e terminação, melhoramento genético e resultados obtidos. Depois, estratégias para a alimentação, que serão a alimentação alternativa. Depois serão o manejo sanitário, que são as vacinas. As experiências, né, de cama sobreposta, que serão, no caso, a produção de adubo a partir dos dejetos dos animais e suas vantagens econômicas e ambientais. Depois, partindo para o final, comercialização e viabilidade econômica obtida nesse projeto. Então, a gente poderia iniciar, como bloco 1,
eu vou até colocar aqui, falando sobre o início do projeto, o início da criação, estrutura inicial e estratégia de ampliação dessa estrutura, como tudo se inicia. Tudo bem? Se Zé Mário e Edson quiser comentar alguma coisa, tudo bem. Não, tá perfeito. A perspectiva, Dilma, é essa mesmo. Nós estamos no território do Recôncavo, em unidades familiares minifúndios. Aqui, eu já fui criador, eu moro na zona rural, e eu sei os gargalos, né, comercialização, produtividade, mas basicamente isso mesmo. Ouvir um técnico e, além de tudo, que produz. Então, você trabalha com suinocultura, então, mais do que ninguém, você sabe os desafios que tem. Dizer você que aqui, cada agricultor, certamente, se não tem, já teve um suíno. E aí, a perspectiva é essa, diversificação dessa propriedade. Jefferson falou muito bem, é uma propriedade, é uma associação que foi beneficiada, mas a gente tem aqui, todos os agricultores familiares têm um suíno, ou a matriz, um que revende, um que engorda. Basicamente, esse é o intuito. Fomentar a suinocultura aqui numa perspectiva de renda também e ambiental. Eu acho interessante que você traz essa premissa, né? Então, a gente nunca atribui, sempre vê a parte econômica, mas a parte ambiental nunca se fala, né? São raros. Então, essa questão da sustentabilidade é bem interessante você tocar aí, que faz parte do nosso conceito hoje universal aí, né? Beleza, é isso mesmo. A parte inicial, né? Eu só queria mencionar a questão da alimentação, que ele falou que na região dele, no território dele, é um grande desafio. E, assim, a nossa região, por se tratar de uma região com um clima mais úmido, com um índice pluviométrico maior, talvez essa questão da alimentação não seja tanto um gargalo enquanto a sua região. Talvez o nosso gargalo no território do Recôncavo se resuma na questão da comercialização, na obtenção de matrizes de qualidade. Então, assim, a gente queria também que você pudesse tratar na sua fala, não nesse primeiro bloco, mas sobre a questão da alimentação, fazer um comparativo das condições de Recôncavo e do seu território, da sua região, e dizer o que é que aqui pode sobressair com relação à alimentação, em relação ao seu território, para justamente valorizar a produção aqui, como já se falou, no município de Sapeaçu, certo? Me desculpe aí, Edson, acabei me empolgando aí, me podei aí da sua fala, mas, né, acho que é muito pertinente, assim, suas observações. Ao longo desse bate-papo, eu vou tentar, né, abordar esses pontos aí que você nos traz, né, que realmente são peças, assim, cruciais no desenvolvimento da suinocultura, né. Então, assim, se tratando do início do nosso projeto, né, uma boa parte eu já falei aí que foi a questão, né, do programa que eu trabalhei, né, na Escola Família Agrícola de Jabuticaba, a qual incentivava a gente investir uma parte do valor da bolsa numa atividade, né. Na época, o valor era tão pequeno, né, tão irrisório, que assim não era suficiente para a gente construir uma baia, né, construir, que eu digo, comprar o cimento, comprar os blocos, as madeiras, as telhas, pagar a mão de obra, né? Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a reunir, assim, materiais disponíveis na minha comunidade, na minha propriedade, né? Então, só para você ter noção, na época, tinha, assim, um prédio escolar aqui, né? Uma escola rural, uma escola do campo, recém-desmontada pela gestão, né? Que geria aqui o município, né? Então, assim, já tem tirado as portas, já tem tirado o telhado, já tem tirado a madeira, uma parte das paredes já tinha sido derrubada, e mesmo assim tinha, parece que 3 ou 4 paredes de pé, né? Aí eu conversei com um representante da gestão aqui na comunidade na época, falei da minha intenção de pegar, tá tirando aquele material, aqueles tijolos, não era nem bloco, era tijolo, e assim, ele disse, pode chegar lá e tirar o tanto que você quiser. Aí, o que foi que eu fiz? Eu passei vários dias indo lá para esse prédio, né, desmanchando essas paredes, limpando ali os tijolos, né, a massa que fica grudada ali no período que gerou ali no momento de levantar. Então, eu juntei esse material, os ripão, né, aqui a gente chama de caibros, né, só que hoje é ripão. Para vocês terem uma ideia, né, eu fui na roça de um amigo aqui e pedi para ele, né, aquela flecha de sisal, né, todo mundo sabe que o sisal, depois de um certo tempo, ele emite uma flecha, né, extensa, né? Então, assim, é uma madeira muito boa, se você souber trabalhar com ela. Inclusive, no passado, o pessoal fez muita casa assim, né? Cobria com essa madeira. Então, os ripão, para vocês terem ideia, foi de flecha, né? E a telha
a gente tinha aqui de outras estruturas, que muitas das vezes a gente desmanchou. Então, assim, eu comprei o cimento e paguei a mão de obra. Então, comecei com uma única baia, né? Uma única baia, onde eu coloquei um único animal, né? Então, assim, eu tive que comprar esse animal. Eu me lembro da época, adquiri até aqui na escola mesmo, na Escola Família Agrícola, assim, uma pocilga muito estruturada, ainda tem hoje, né? Então, assim, para vocês terem ideia, a partir desse animal foi com que eu paguei minha habilitação, né? Então, assim, para mim, eu já senti ali que era uma atividade viável, né? Então, assim, a suinocultura, assim como a avicultura, são atividades econômicas muito importantes na agricultura familiar, mesmo no sistema caipira, que né, a gente sabe que a maioria das famílias criam, mas aquilo ali tem importância econômica, aquilo deve ser valorizado, né? Então, assim, o que é que a gente propõe com esse projeto nosso? Não é que o agricultor desfaça daquele sistema dele, até porque, Zezinho, ali tem muito conhecimento acumulado, né? Então, assim, a gente está levando, né, o discurso nosso, a experiência nossa, é que a partir da adoção, né, e no caso deles, da melhoria das práticas, das técnicas que ele desenvolve lá, é possível obter bons resultados, né, melhores do que o que são apresentados aquela realidade de suinocultura no sistema caipira. Então, começou mais ou menos assim, né, o meu projeto. A partir daí, a gente já começou a se empolgar mesmo, né, o negócio aqui dá certo, é um negócio promissor, né, e assim, aos poucos, a gente foi buscando ampliar a estrutura, né. Então, assim, qual é uma estratégia fundamental que os agricultores dispõem hoje, né, os agricultores, né, que possui DAP, né, que se enquadra nos requisitos da agricultura familiar, né, que são estabelecidos em lei. Os créditos, né, as linhas de crédito para a agricultura familiar é uma ferramenta de grande importância para o setor. Então, assim, eu não, né, pelo meu perfil hoje, pelo meu trabalho, eu sou descaracterizado um agricultor familiar para pegar DAP. Mas meu pai e minha mãe, né, eles têm todo um perfil. Então, o que é que a gente tem lá? O nosso trabalho é familiar. Se é familiar, meu pai, minha mãe, acesso ao Agramigo, né? Então, assim, uma política de crédito muito boa, muito interessante, que tem contribuído bastante na melhoria e no fortalecimento da agricultura familiar. Então, quando não era meu pai, era minha mãe que pegava esse crédito, a gente ia investindo na atividade, né? Comprando animais, melhorando as estruturas. Então, a partir daí, a gente começou a ampliar aquele trabalho que se iniciou com uma única baia feito de material, né, alternativo, vamos dizer assim, e que esses materiais a gente consegue encontrar em todas as comunidades rurais. Digo isso porque eu tenho 10 anos de trabalho, de assessoria, já rodei diversas comunidades e sempre me deparava com aqueles materiais, né, disponibilizados ali. Muitas das vezes serve de entulho em volta das casas. Então, assim, né, quando eu chego em campo, que eu vejo uma situação dessa, sempre eu compartilho dessa experiência minha, que aquilo ali pode virar uma baia, pode virar uma pocilga, e a partir dali ampliar a renda das famílias. Então, foi mais ou menos assim, Jefferson, que começou, né? A princípio, o objetivo nosso, aí eu já vou entrar para a parte 2, era a gente comprar o leitão, botar lá, fazer a recria e terminação. A princípio, o projeto nosso era esse, né? O projeto foi dando assim tão certo que a gente começou a enxergar outros objetivos, né? Então, chegou o ponto da gente dizer assim, por que não a gente começar a trabalhar com matrizes e com reprodutor aqui? Eu me lembro que na época que a gente comprava leitões fora, a gente encontrava várias dificuldades. Então, assim, como a gente já tinha um sistema, né, um pouco diferente daqueles que era comum, a gente também passou a não querer todo tipo de leitão que a gente encontrava. Então, muitas das vezes, o agricultor dizia, velho, vai lá me comprar 2 ou 3 leitões, né? E quando chegava lá, a gente via que estava mal manejado e que aquilo ali, para a gente, ia ser uma dificuldade grande para poder a gente completar aquele ciclo dele. Então, a gente diz, esses seus não prestam para mim, vou procurar outro. Outras das vezes, a gente saía aqui com distância de 50, 60 quilômetros, numa moto, com reboque, para poder buscar leitão fora, né? Voltava, a maioria das vezes, à boca da noite, né? Tinha situações que a gente rodava em pista, em asfalto. Então, assim, uma série de fatores que foi fazendo a gente repensar nesses objetivos. E a gente começou a trabalhar, assim, com a parte da reprodução dentro
do nosso trabalho dentro da nossa criação. Quero deixar bem claro, assim, deve ter alguém que está com expectativa que a gente trabalhe com suinocultura em larga escala, e não é isso. Qual foi o propósito nosso desde o início? É a gente, né, dar cara à verdadeira agricultura familiar. É como o Zé Mário falou, essa diversidade de atividades, né, ou de cadeias produtivas, ou de subsistemas, chame lá como quiser, essa diversidade é uma das principais características da agricultura familiar. Então, assim, se eu quisesse trabalhar só com suínos, talvez eu teria recurso financeiro para poder trabalhar só com ele. Mas, em compensação, se eu fizer isso, eu vou descaracterizar, né, a agricultura familiar que eu defendo, que eu conheço, que é de tudo a gente trabalhar um pouco, e desse de tudo um pouco, a gente trabalhar de acordo com as condições, né, que são disponibilizadas em cada realidade, em cada família, em cada agroecossistema. Então, é mais ou menos nesse sentido aí, esse ponto 1 e esse ponto 2, eu acredito que a gente se contempla nele, né? E assim, vamos partir para o 3, né? Pronto, rapidinho, Dilma. Rapidinho, Jefferson. Só para mandar um abraço aqui, tem uma galera boa entrando, né? E aí tem um técnico agrícola, é do Rio Grande do Sul, é Maurício, ele é esposo da professora Daiane, agroecóloga, que é professora da UFRB, mandou uma mensagem aqui no celular, um grande abraço aí, é um técnico agrícola na região, e aí também agradecer a galera dos ACR que está entrando, e aí a galera da PPJ aí, está entrando aí em massa aí, e já mandando um abraço aí para Dilma. Enfim, vamos tocando aí ao longo da jornada, a gente vai falando. Eu até coloquei aqui na tela algumas pessoas que estão mandando um alô para Dilma, os ACR também do Bahia Produtiva, então, muito feliz pela presença de todos vocês. Então, Dilma, você faz um apanhado geral de todo o seu projeto, das suas vivências e experiências, depois a gente para perguntas, para mostrar as imagens, certo? E a gente se aprofunda mais. Tranquilo? Assim melhor, né? Então, assim, se Edson não tiver algum questionamento, Edson, fique à vontade, cara, velho. Estamos aqui para poder fazer essa interação, né? Desde ontem que eu falava com o Jefferson, ele, você é especialista na sua... Eu digo, não, rapaz, é menos um pouquinho. Então, assim, estamos aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência, né? Claro que a academia, assim, tem muito material importante, muita publicação, né? Com relação a manejo, alimentação, a ganho de peso, tal. Então, assim, fica a critério, cada um tiver curiosidade, pode dar uma pesquisada aí, né? Vai achar muita coisa importante. Mas, assim, eu quero aqui dizer para vocês que eu estou compartilhando minha experiência como técnico e como agricultor familiar com atividade, né, de suinocultura. Então, assim, quando a gente deu início a essa atividade, a gente ainda andou comprando, assim, alguns animais, né, que a gente chama pé duro, né? O pé duro a gente sabe que é a raça de caprino, de bovino e tudo mais, né? Mas na região nossa aqui, o pé duro do porco, né, do suíno, é aquele o SRD, sem raça definida. E, assim, a gente via que no momento da comercialização, né, algumas pessoas diziam, rapaz, esse não é bom, é muito gordo, tem muito toucinho. Então, assim, era uma limitação, né? E uma outra coisa também que a gente percebia nele é a conversão alimentar não era muito boa, né, comparado com essas raças, né, um pouco melhoradas, igual o Jefferson citou aí no início, né? Então, isso fez a gente dizer, vamos apostar um pouco aqui em animais, né, melhorado, e a partir daí a gente expandir o nosso trabalho. Quero trazer aqui que eu sei da importância das raças nativas, então, assim, a gente não deixa de valorizar. Porém, quando eu cheguei para desenvolver essa atividade, né, de suínos, a gente já não tinha mais aqui na região, a gente não tinha o Piau, a gente não tinha o Baé, né? Então, assim, para mim, eu encontrei uma região já carente de raças nativas, né? Mas sempre sou defensor, inclusive tenho chegado, assim, a algumas propriedades de agricultor, e lá a gente ainda encontra ainda, né, animais, né, da raça nativa, como o Piau, como o Baé, e assim... Eu poderia muito bem chegar e dizer, isso aqui não dá certo para você por conta disso, disso e disso. Mas o que é que eu faço? Eu indago com ele. Quais são os resultados que o senhor tem obtido por aqui, né? Dilma, eu tenho conseguido aqui com 8 meses, com 10 meses, tenho abatido tal. Como é a questão da alimentação que é fornecida para ele, né? Tenho levado muito nessa linha aí. Muito nessa linha de fortalecer aquilo que já existe.
Porque, assim, eu não quero ser protagonista como a pessoa que contribuiu para o fim de uma raça nativa na comunidade. Muito pelo contrário, né? Mas aqui, para mim, na minha realidade, na minha região, a gente, né, quando a gente despertou para a atividade, já não tinha mais raça nativa. Há um tempo atrás aí, eu estive dialogando com alguns amigos, e assim, me veio o desejo de eu fazer um experimento com animais da raça nativa, né? Mas, assim, por outros motivos, eu acabei desistindo desse desejo e dei continuidade a esses animais, né, geneticamente, digamos assim, melhorados. Se a gente pega o melhoramento genético na suinocultura, né, se a gente vai lá para a academia, a gente vai ver que é um aspecto trabalhado aí ao longo de 30 anos, né? Por que é que despertou isso? O próprio consumidor, né, ele já despertou que a gordura, né, contida naquele suíno caipira era um fator limitante ao consumo da carne. Então, né, provocou ao centro de pesquisa a estudar melhoramento genético, né, com animais com um índice de gordura menor, né? Então, isso proporcionaria, né, maiores rendimentos de carcaça e maiores resultados na comercialização. A experiência que eu tenho com melhoramento genético, né, eu tenho um suíno reprodutor da raça Pietran, né, e as matrizes, né, eu tenho Landrace e tenho Lajoite, né. Então, assim, eu tenho, assim, notado que os resultados, eles são excelentes. Então, tem um velho ditado que diz que time que está ganhando não se mexe, né. Então, se a gente mexe naquilo que está dando certo, a gente tem que estar preparado, né, para alguns pressupostos que possa vir a acontecer. Então, assim, eu tenho essa experiência, né, no meu trabalho, que o Pietran, o reprodutor Pietran, com as matrizes Landrace e Lajoite, né, tem apresentado, assim, bons resultados. Para você ter uma ideia, eu vou até falar lá adiante, mas eu vou adiantar aqui, né. Um filhote, né, com 60 dias de idade, que eu faço desmame aqui com 60. Então, assim, se eu fosse voltar para a linha da suinocultura industrial, eu poderia muito bem ali com 28, 30 dias fazer o desmame. Mas, assim, eu não quero desconfigurar esse modelo de agricultura familiar que se tem nas comunidades. Então, eu faço o desmame dos animais de 55 a 60 dias. Então, eu percebo que com essa idade, os leitões já estão se alimentando, né, com concentrado, né? Então, não vai ter certa dificuldade ao comercializar um leitão daquele para o agricultor. Então, eu tenho comercializado leitões a R$300, né? Se a gente vem para o sistema caipira, você encontra muito leitão de R$70, R$80, né? Então, assim, há uma pouca, assim, digamos assim, uma variação significante, né? Então, o melhoramento genético, ele tem me proporcionado isso, esses bons rendimentos de carcaça, quando eu faço aí a parte de recria e terminação, e essa valorização no preço de um leitão, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta de vocês três, né? Mas, assim, eu vou partir para a parte da alimentação, que talvez seja o principal desafio a gente ser superado. Isso aí vale não apenas para a suinocultura. Quem trabalha com ovino sabe disso, quem trabalha com gado leiteiro sabe disso, quem trabalha com avicultura caipira também sabe disso, né? A questão da alimentação é a peça fundamental para que o negócio, para que a atividade, ela se fortaleça, ela dê certo. Nós aqui, por ser semiárido, a Zezinho falou muito bem, quem está na região do Recôncavo são pessoas privilegiadas, né? Tem a seu favor um clima, né, regular, né, de chuvas, né, bem distribuídas. Enquanto a gente que está aqui no semiárido, a gente já tem, assim, um período significante de estiagem, né, em torno aí de 300 dias ano, isso é muita coisa. As chuvas, na maioria das vezes, se concentra ali por volta de 2 ou 3 meses, costuma chover muito numa semana, passa até 40 dias para dar uma outra chuva. Então, quem planta o milho na roça, quem planta a mandioca, quem planta o sorgo, quem planta o guandu, tem uma série de dificuldades para poder conseguir que esse ciclo, né, dessas culturas se completa. Então, assim, a gente tem feito o quê? A gente ainda somos dependentes do mercado externo aqui, a gente ainda depende muito do milho que vem de Luiz Eduardo, a gente ainda depende muito da soja que vem de Luiz Eduardo, mas a gente também tem se bulido, que nem diz o ditado popular, né? A gente tem se bulido, né? Tem buscado algumas estratégias como a mandioca, né? A mandioca doce, né? Eu digo isso porque
ela se divide, vocês sabem disso, vocês estão na região que produz muita mandioca, né? Mandioca de farinha, né? E a mandioca doce. Para a gente aqui, a gente define como mandioca forrageira. Pode ir lá no campo e de forma in natura a gente pode oferecer os animais que não apresenta risco nenhum de intoxicação, né? As quantidades de HCN, ela é tolerável, né, ao organismo desses animais que consomem. Então, a gente vem buscando essa estratégia na cultura da mandioca. Outra estratégia que eu tenho usado aqui é a produção de soro de leite, né? Soro de leite alternativo. Vou até passar o receituário para vocês da minha experiência. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver que são totalmente diferentes. Então, o que é que eu tenho usado aqui? 10 litros de leite de vaca, 40 litros de água, 300 gramas de sal e 2 quilos de fubá de milho ou de milho moído bem fino. Tenho juntado esses materiais todo numa bombona, né? Num tambor, numa adorna, seja lá no que for. Reúno esses ingredientes, dou uma misturada nele para tentar homogeneizar ali o máximo. E no dia seguinte eu já faço a mistura e já forneço para os animais. Então, assim, isso tem me dado uns resultados muito bons. Eu fiz uma experiência com a mandioca, com os reprodutores e com matriz. Acrescentei 20% de farinha de mandioca. Essa farinha não é aquela que é processada nas casas de farinha, mas é aquela, até mandei a foto pro Jefferson aí, é aquela que eu colho na roça, quebro ela, né, o marceneiro, seja lá como que for, depender do sol, da intensidade, de 4 a 5 dias, está no ponto, né, no ponto ali, a desidratação recomendada, passo na forrageira, né, no ralo fino, e acrescento 20% em substituição ao milho, né? Então, se o milho está caro, em determinadas épocas do ano aqui o milho está estourado, eu uso esse tipo de estratégias para matriz e para reprodutor. Por que eu digo isso? Geralmente, a alimentação de matriz e de reprodutor, a preocupação nossa é em manter ele naquele score corporal, né? Naquela condição, né, que é necessário, que é apta para a reprodução. A gente sabe que qualquer animal, quando ele apresenta um score corporal muito alto, né, muito gordo, ele tem problemas de reprodução. Então, a gente precisa equilibrar esse animal, essa mantença, esse score, para que a reprodução não seja comprometida através, né, da alimentação. Então, tenho feito isso, tenho gostado assim, dos resultados. E um terceiro ponto aqui, que é uma estratégia, aqui no povoado onde eu moro, né, que eu moro no povoado, né, a propriedade nossa, da minha família, fica a 3 quilômetros distante daqui. Eu tenho coletado o resto de comida, né, de alimentação humana em algumas casas. Isso aí é cultural, né, esse exercício, a maioria das comunidades, os agricultores utilizam dessa prática, de pegar resto de comida de um, de outro, para complementar a alimentação dos animais. Então, eu tenho feito isso, tenho conseguido me manter, né? Então, assim, são estratégias que eu tenho usado. Se eu moro numa região que tem um laticínio, né, que tem uma desnatadeira, que gera, que processa leite, que gera como subproduto soro, aí eu iria aproveitar, né? Outras pessoas moram em localidades que tem, assim, uma padaria, que sobra resto de biscoito, resto de pães, né? E a gente sabe que é o quê? Um alimento energético. Então, pode também estar se apropriando desses restos para estar complementando a alimentação dos seus animais. Eu mesmo tenho formulado aqui, né, o concentrado das matrizes e do reprodutor e a alimentação dos animais de recria e terminação, aí eu tenho adquirido de fornecedores, né? Por que eu vejo isso? Qual foi a experiência que eu tive? Como eu não tenho ainda um equipamento motoforrageiro, né, com aqueles ralos, com aquela milimetragem que é adequado, né, para a gente granular o concentrado, eu vi que, assim, o suíno ele é um monogástrico, ele perde muito alimento, né, via as fezes. Então, como se trata de animais, né, de recria e terminação, é necessário que esses animais aproveitem o máximo do alimento que eles consumiram. Então, se eu dou um alimento que eu passei numa peneira um pouco mais grossa, com certeza o organismo daquele animal vai aproveitar bem menos. Então, procura adquirir de fornecedores. É um fornecedor aqui, né, de nome na região, não é uma empresa assim, de grande porte. E, assim, a ração deles, basicamente, tem sido milho, soja e núcleo, né? Então, assim, uma ração bem simples, bem básica, mas que tem feito todo o resultado aqui na região da gente.
um pouco cara, né? Para vocês terem ideia, eu estou adquirindo aqui hoje a R$ 1,55 o quilo, mas em compensação eu ganho na outra estratégia de produzir alimentação dos animais, né, de reprodução. Então, tenho feito isso, Jefferson, Edson, Zé Mário e os demais, como estratégia para me manter dentro da atividade. É rentável dessa forma? É rentável. Poderia ser melhor? Poderia, sem dúvidas. Se eu conseguisse produzir o milho, né, principalmente o milho em grão, para alimentar esses animais. Então, tenho feito isso como uma das estratégias que tem fundamentado a permanência desse trabalho. Dilma, antes de a gente começar outro ponto, tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas, inclusive lá da sua região, Associação de Produtores do Bengo, né? Associação do Bengo. Ele pergunta, vou colocar aqui até na tela, qual a alimentação adequada para não prejudicar a saúde humana com o uso do núcleo? Essa é a primeira pergunta. Depois a gente faz outra. Você pode ir. Com relação ao núcleo, assim, há uma variação na composição dos formulados. Tem núcleo, a depender do fabricante, que é 1 quilo para 100. Tem núcleo que é 2 quilos, tem núcleo que é 3, tem núcleo que é até 5. Então, assim, o que é que eu tenho buscado? Eu sigo muito as recomendações técnicas, né, especificadas no produto. Se ele fala que é 1 quilo daquele núcleo para um traçado de 100, eu sigo essa recomendação. Porque eu acredito que essa recomendação é do fabricante, né, tem toda uma responsabilidade em cima daquilo ali. Então, com certeza, não vai proporcionar sérios problemas à saúde dos animais e muito menos à saúde dos consumidores. Então, eu tenho feito essa estratégia aí. O núcleo que eu trabalho aqui, para você ter uma ideia, é 1,5 kg para 100, né? Ótimo. Outra pergunta do nosso CRG Wilson, ele faz, qual a alimentação adequada para o suíno e você utiliza algum complemento alimentar? Eu acho que o primeiro ponto você já respondeu, mas sobre o complemento é importante. Assim, se a gente for estudar um pouco, a gente percebe assim, uma matriz, para vocês terem ideia, ela necessita comer aí em torno de 3,5 kg dia de concentrado, né? Dividir 2 vezes. Um reprodutor vai mais ou menos nessa pegada. O que é que eu tenho feito lá? Eu tenho diminuído um pouco essa quantidade de concentrado e tenho acrescentado o alternativo, né? Então, assim, eu tenho percebido que esse exercício que eu fiz, essa manobra, ela não comprometeu o desempenho dos animais, porque tem entrado no cio no período certo, o reprodutor tem cruzado corretamente, né? E as leitegadas, né, que é a quantidade de leitões parto, tem sido, assim, quantidades que estão dentro da média, né? Então, assim, eu tenho feito esse tipo de estratégia com a alimentação. Mas, assim, se você pesquisa um pouco aí, você vai ver que tem um monte de recomendação de até 4 quilos concentrado dia, né? No sistema industrial, né, a alimentação é o dia inteiro. Então, assim, lá eles têm, né, uns comedouros em formato de dorna, né, derrama ali, despeja ali uma saca de ração de uma única vez e os animais passam o dia todo consumindo, né? São alguns benefícios quando se faz essa estratégia, mas é como eu disse, eu quero manter uma atividade que se aproxima das características da agricultura familiar. Claro, eu sei que algumas práticas já desvirtuam um pouco, mas assim, eu não quero desvirtuar totalmente. Eu poderia muito bem, numa manobra dessa, com alimentação, alimentar diariamente meus animais e com 5 meses ali eu abater com 80, 100 quilos, até 110 de carcaça, né? Mas eu prefiro, com 5 meses, alimentando 2 vezes dia, com essa quantidade, abater ali com 65 ou 70 quilos, né? Eu tenho feito esse exercício e tenho conseguido esses resultados. Não sei se eu respondi a pergunta do camarada, mas eu tenho feito mais ou menos assim. Ô, Jefferson. Eu acho que respondeu, Dilma. E só rapidamente, falando um pouco, né, Dilma? Essa questão dos aditivos do núcleo, como a gente fala, o pessoal da indústria, né, usa bastante. Então, assim, tem uma lenda, o pessoal fala, mas não tem estudo comprovado que realmente faz mal à saúde humana. Eu, por exemplo, sou adepto, né, dos orgânicos, da agroecologia, dos alternativos. Mas a gente, como você falou muito bem, não é contra, né, o uso de aditivos de núcleo, né? Você, por exemplo, usa o núcleo, né, no traçado da ração. Vai deixar bem claro como
a live é aberta, alguns vão dizer, tá, que história é essa que faz mal à saúde humana? E, na verdade, né, não tem nenhum estudo ainda que comprova que esse núcleo, esse aditivo ou aumento do núcleo na ração cause algum prejuízo na saúde humana, né? Bem assim, Zé. Então, assim, tem algo também que diferencia um pouco aí do industrial, que talvez seja a discussão do processo todo, né? Então, assim, a gente não trabalha com nenhum tipo de antibiótico, promotores de crescimento de animal e tal. A gente trabalha com a ração, é balanceada, feita aqui na região, né? E que a base dessa alimentação é o milho, o farelo de soja e o núcleo, né? Então, assim, esse núcleo, ele, né, eu vou muito nessa linha que você trouxe aí. Pelas recomendações do fabricante, é um produto seguro de usar, né? Não tem contraindicação nenhuma de rótulo, também nunca vi algo desse tipo, né? Para esse núcleo que limite o uso. Porém, com certeza, deve ter vários outros núcleos, né? Que se utilizam. Com certeza, algum deles aí deve apresentar alguma contraindicação, algum tipo de limitação. Mas esse que eu tenho usado aí, eu tenho analisado bastante esse tipo de observação e, assim, não tenho encontrado nenhuma limitação. Ô, Dilma, você falou com relação à conversão alimentar, o índice de ganho pelas espécies cultivadas e trabalhadas. Com relação se você tem no seu sistema de produção, na sua produção de carne de suíno, você tem uma alimentação balanceada, com o núcleo, com o farelo de milho, com o farelo de soja, se você utilizar todas as recomendações adequadas nos manuais, uma alimentação balanceada para a produção, qual o índice médio de conversão alimentar que esses suínos terão e qual o seu índice que você tem tido no seu sistema de produção? Só o seguinte, essa pergunta eu não tenho assim resposta para te dar com relação à minha experiência. Eu tenho estudado assim um pouco, né? E eu tenho visto assim que para cada 3 quilos de concentrado consumido, né, há condição de converter 1 quilo de carcaça. Isso aí, em alguns cantos eu já encontrei. Mas isso é se tratando de um sistema industrial munido de toda a tecnologia, de toda a condição, que é uma realidade bem distante da minha, principalmente, e mais ainda dos agricultores, né? Então, assim, eu não tenho me apegado muito a esse cálculo, né, percentual de quilo de conversão. Mas, assim, eu tenho percebido que durante esse ciclo que eu faço lá, 5 meses, 150 dias, né, você abater animais com 65 quilos com 70, é, sem dúvida, um resultado enorme, na minha avaliação, pelas condições que eu tenho, pelo manejo que eu tenho dado, né? Então, assim, eu poderia, talvez, se aproximar dessa conversão aí 3-1, né? Mas, assim, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é deixar o mais próximo, em termos de acessibilidade, das condições da agricultura familiar. Posso até me despertar para, a partir de hoje, Edson, eu começar a monitorar isso mais um pouco, para, quem sabe, daqui a alguns meses, eu te dar essa resposta. Mas esse exercício eu nunca fiz lá no meu trabalho. Entendi, perfeito, Dilma. Agora, esse resultado que você obteve de 150 dias, 70 quilos em média, é um resultado seu, está acima da média dos agricultores locais, ou também uma média de outros produtores do território da região? Eu tenho observado o seguinte, eu, enquanto agricultor, enquanto aluno de escola família agrícola, eu fui um dos pioneiros na evolução da suinocultura aqui na minha comunidade. Por que é que eu te digo isso? No tempo que eu iniciei meu projeto, só na escola família agrícola tinha uma pocilga, né, com baias, acimentada e tudo mais. O restante da comunidade era todos de chiqueiro ou de cercado, que a gente chama. Quando eu estava construindo essa primeira baia, sempre a casa da gente lá foi frequentada por vizinhos, né, por amigos e tudo mais. E tinha gente que chegava lá e perguntava, para que é isso? Aí eu explicava, é um projeto de criação de porcos que eu estou iniciando. Aí o cara brincava, pô, velho, você está fazendo casa para criar porco? Então, assim, era tudo estranho. Só na escola família agrícola, volto a dizer para tu, que tinha uma pocilga. A partir desse trabalho meu, né, querendo ou não, eu consegui despertar que outros agricultores copiassem esse modelo. Então, você vem na minha comunidade hoje, você dá uma volta nela, se percebe a quantidade, né, de pequenas baias, de pocilgas que já existem. Algumas pessoas a gente conseguiu se aproximar mesmo para trocar ideia, né? Fazer alguns trabalhos lá de manejo dos animais e tudo mais. E eu tenho observado que outros agricultores, baseados nesse modelo que eles têm adotado,
eles também têm conseguido os mesmos resultados. Talvez seja isso que, assim, me enche mais de orgulho pelo trabalho que eu desenvolvo, né? Porque, assim, eu costumo dizer que a coisa só é boa quando é boa para todos. Não adiantava, em hipótese alguma, eu estar me desenvolvendo aqui com bons resultados e os agricultores, meus vizinhos, não ter despertado para nada disso, não ter conseguido desenvolver nada, né? Então, assim, eu fico muito feliz, muito grato por ter, digamos assim, ser um incentivador desses outros agricultores. Então, a suinocultura aqui na minha região, nesse formato que eu estou apresentando para vocês, que é baseado na minha experiência, houve uma evolução, né, igual a gente nunca tinha visto antes, né? Então, outros agricultores também têm conseguido esses resultados que eu tenho apresentado aqui para vocês.